No vídeo de hoje eu vou tentar explicar para vocês com alguns exemplos práticos o que é a janela de Overton, uma maneira de mudar a opinião pública conforme o desejo dos poderosos. Antes de entrar no assunto do vídeo, eu quero lembrar para vocês que quem quiser comprar o livro que eu tenho aqui no meu cenário, é só entrar no link que eu deixo na caixa de informações e comprando por esse link vocês estarão ajudando o meu canal. Essa foi uma sugestão de pauta para quem me acompanha nas outras redes sociais. Essa semana eu comecei a deixar uma imagem pedindo sugestão para os meus inscritos. Muito obrigada, tiveram várias sugestões muito boas e eu vou procurar atender na medida do possível. Então, se vocês ainda não me seguem nas outras redes sociais, entra lá, me segue que eu vou tentar toda semana postar e atender os pedidos de vocês. O termo janela de Overton é uma homenagem ao Joseph Overton, que descobriu uma maneira pela qual alguns pensadores podem mudar de forma intencional a opinião pública. Eu vou colocar aí para vocês uma imagem que vai ajudar vocês a compreenderem melhor como funciona essa tal janela de Overton. Ele descobriu que a opinião pública pode estar enquadrada dentro de um espectro nessa faixa, que vai do permitido livremente até o proibido, passando ali pelo permitido com pequenas ressalvas, neutro, proibido com pequenas ressalvas. A maioria das pessoas tem a opinião dentro dessa janela de Overton sobre diversos assuntos. Ele descobriu não apenas que a opinião pública, ou seja, a maioria das pessoas pensa dentro desse espectro, como essa janela pode ser deslocada tanto para um lado quanto para o outro. E aí é que está o pulo do gato. Como que eles conseguem manipular a opinião pública de um lado para o outro? Claro que isso não é feito de forma descarada, isso é feito de uma forma bem sutil. Como vocês puderam ver na imagem que eu mostrei antes, ela reflete a posição da sociedade com relação ao aborto. No nosso país, a maioria das pessoas, apesar das muitas e muitas tentativas da esquerda, ainda é contrária ao aborto, com pequenas ressalvas, que são os casos permitidos por lei, os casos de bebês anencéfalo ou nos casos de estupro. Então, como é que eles vão fazer para mudar essa opinião para o espectro totalmente favorável, ou seja, a liberação do aborto, que é o que eles querem? E eu vou usar como exemplo um programa que passou na semana passada, o Profissão Repórter, em que eles falaram sobre o aborto. Eles não falaram ali declaradamente que eles querem a liberação do aborto para todas as mulheres, inclusive aquelas que transaram com o namorado sem tomar nenhum tipo de precaução e aí não querem o bebê e simplesmente resolvem matar ele, porque esse é o objetivo da liberação irrestrita do aborto. Então, eles fizeram o seguinte. Aí, como vocês estão vendo na imagem, eles abordaram o assunto da seguinte maneira. Aborto no Brasil é tema do Profissão Repórter desta semana. Repórteres investigam atendimento a mulheres que têm direito ao aborto. Muitas sofrem com a falta de assistência e informação. O objetivo deles realmente é mover a opinião pública do espectro onde ela se encontra hoje, que é contra com algumas ressalvas, para o espectro totalmente favorável. Mas eles não podem fazer isso de uma forma descarada. Então, eles abordaram um assunto dramatizando aquelas mulheres que têm direito ao aborto e não conseguem fazer o aborto ou são mal atendidas, mas de uma maneira bem tendenciosa, porque eles usaram uma repórter para ir no hospital pegar informação para uma amiga dela. Se um médico recebe alguém assim, ele não pode chegar e dizer que o aborto está liberado, que não precisa de nenhum registro policial, porque aí é só qualquer mulher chegar lá dizer que foi estuprada e ela vai fazer o aborto. Ou seja, é uma maneira de legalizar o aborto por uma via mais, digamos assim, subjetiva. Peguei um outro exemplo também
sobre os terroristas islâmicos. A sociedade, no geral, é claro, é contra os terroristas, porque sabem que eles atiram caminhões, carros em cima das pessoas, amarram bombas no corpo e se explodem, e obviamente as pessoas são contra esse tipo de coisa, pelo menos as que têm bom senso, né? A maioria das pessoas é contra, eu espero que continue assim. Mas eles querem esse movimento de multiculturalismo, de abertura de fronteiras, eles querem mover a janela de Overton dessa posição que hoje é radicalmente contra para o totalmente a favor. Então, como eles vão fazer isso? Eles não vão falar especificamente dos terroristas e dos atos bárbaros que eles cometem. Eles vão tentar, de alguma forma, tornar a figura do terrorista um pouco mais simpática para a sociedade. Como, por exemplo, essa imagem que vocês estão vendo aí. Terroristas da facção Estado Islâmico criam poemas e interpretam sonhos. Então, o que eles estão fazendo? Eles não vão falar abertamente que eles querem abrir as fronteiras para que os terroristas venham aqui e façam o que eles bem entenderem. Eles vão, de uma maneira mais sutil, tentar colocar a figura do terrorista como uma pessoa que não é totalmente má. Afinal de contas, eles fazem poemas e interpretam sonhos, olha que coisa mais linda. E para fechar os exemplos aqui, eu vou mostrar para vocês como que eles estão fazendo a janela de Overton se mover quando o assunto é pedofilia. Hoje, a sociedade é radicalmente contra a pedofilia, a relação sexual entre adultos e crianças. Mas eu já falei várias vezes aqui no canal que o objetivo deles é sim legalizar a pedofilia como mais uma forma de expressão de amor. E como que eles estão fazendo isso? Já teve vídeos aqui no YouTube de algumas pessoas dizendo que a pedofilia é uma doença e que o pedófilo tem que ser tratado e não punido. Essa é uma maneira. A outra maneira é falar sobre os direitos sexuais da criança, o que já é realmente absurdo, porque uma criança não deve pensar em sexo, ela ainda não está madura o suficiente. Isso vai causar uma confusão. A criança que inicia a sua vida sexual aí de uma forma prematura vai se tornar um adulto com sérios problemas psicológicos e provavelmente leitor do PSOL. Só queria dizer isso. Então, eu separei também um artigo aqui, que eu vou deixar todos os links desses artigos para vocês aqui na caixa de informações, e eu vou ler alguns trechinhos para vocês. O artigo diz o seguinte: direitos sexuais são considerados direitos humanos e por isso são também universais, ou seja, incluem todos os seres humanos, incluem eu, você, seu amigo, seus pais, irmãos, enfim, todo mundo, inclusive crianças e bebês, porque todo mundo é todo mundo. Agora, somente na cabeça de uma pessoa totalmente doente que uma criança ou um bebê vai ter direito sexual. Segue o artigo. Respeitar direitos sexuais das pessoas significa também deixar de lado uma série de preconceitos, de valores e tabus que criminalizam, violentam e desrespeitam crianças, adolescentes e adultos. Significa respeitar o direito à liberdade sexual, à autonomia, integridade e segurança sexual, o direito à privacidade e à expressão sexual, direito à livre associação sexual. Vou parar por aqui, se vocês quiserem ler depois o artigo na íntegra, fiquem à vontade, mas é dessa forma. Eles não vão propor diretamente para a sociedade que seja legalizada a pedofilia. Eles vão abordar temas adjacentes, como, por exemplo, os tais direitos sexuais das crianças. E isso funciona da mesma maneira em vários assuntos. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Muito obrigada pelas sugestões. E o vídeo de hoje é só isso mesmo, pessoal. Obrigada!